Glória a Deus, boa tarde. Depois da terceira, quarta tentativa, consegui. Continuando a série de devocional aqui, que eu tenho compartilhado. Só para explicar que vai ser só durante o mês de dezembro. Eu tenho outros devocionais publicados no Instagram, mas é escrito, né? Lá para trás, se alguém quiser olhar, tem alguns devocionais, algumas reflexões bíblicas. Só que essa semana, esse mês, eu comecei a fazer gravado, mas vai ser só esse mês mesmo. Aí eu faço um hoje, um na quarta e um na sexta-feira. O meu desejo é compartilhar mesmo mensagens de esperança, mensagens de fé, mensagens sobre o amor de Deus. Minha oração para que esses vídeos cheguem a quem esteja precisando ouvir sobre Deus, conhecer mais sobre quem o Senhor é. Não estou aqui procurando curtidas, seguidores, likes, né? O meu interesse é que a palavra do Senhor ela seja propagada, porque muitas vezes nós ficamos esperando uma oportunidade, né? Como que eu vou compartilhar do amor de Deus? E às vezes muitos falam assim, mas na minha igreja eu não tenho oportunidade de falar. Mas você pode falar com um amigo, você pode usar o seu WhatsApp, você pode usar o seu Facebook, seu Instagram, sua rede social, você pode compartilhar com algum familiar, alguém na rua, no ônibus, né? Claro que hoje em dia está complicado pela questão da pandemia, de estar falando com as pessoas, mas quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente não dá um jeitinho. Então, assim, meu conselho é para que você use as suas redes sociais para falar sobre Deus, para falar sobre o amor, trazer mensagem de esperança, porque o mundo está tão sem esperança, vive no meio de um caos, de uma pandemia, de uma crise econômica, uma crise social, uma crise de valores, né? Então, assim, eu não sei se foi o Senhor que tocou no meu coração, mas creio que sim, porque até o desejo de adorar vem do Senhor. E o que eu queria compartilhar hoje, a mensagem diz sobre o Deus que fala. Nos outros dias a gente ouviu um pouco sobre o Deus que vê, o Deus que se importa, o Deus que ouve. E hoje eu queria falar sobre o Deus que fala. Eu não sei se esse testemunho que eu vou dar hoje, eu não me lembro direito, se aconteceu agora no comecinho de dezembro ou no finalzinho de novembro. Foi uma coisa que aconteceu comigo. O Senhor já falou comigo de várias formas, mas a mais recente foi essa. E eu queria explicar que nas últimas lives eu falei sobre as minhas experiências com Deus. E às vezes dá a entender que Deus sempre me responde, né? Que eu sou a rainha das respostas e não sou. Muitas vezes eu oro ao Senhor e eu não consigo resposta, eu não consigo receber muitas vezes o que eu quero. Nem sempre o que eu quero o Senhor me dá. E isso é livramento e isso é cuidado do Senhor também. E aí, com relação a não receber respostas, nesses últimos dias eu me senti muito frustrada. Eu me senti muito cansada. Eu acordei naquele dia com a fé lá embaixo. Que tem dia que a nossa fé, ela acorda lá em cima, a gente tá lá fortão, tá com uma fé, tá com uma esperança elevada. E naquele dia, acho que foi ou no finalzinho de novembro ou comecinho de dezembro, eu acordei acabrunhada. Eu acordei munada, acordei triste, porque eu comecei a entrar em questionamento com o Senhor. Comecei a questionar, Deus, por que eu tenho orado por tal situação, tais situações, e não vem respostas? Ou às vezes o Senhor diz que vai fazer, mas demora tanto, que é 1 ano, 2 anos orando, pedindo, as portas não se abrem. Senhor, por quê? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou cansada, Deus, eu estou no meu limite. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho tentado confiar no Senhor, eu tenho me forçado a não olhar para as circunstâncias. Mas hoje, Senhor, naquele dia eu falando, né? Hoje eu acordei cansada, eu estou no meu limite. E dei um ataque de pelanca com o Senhor, entrei numa crise naquele dia.
Eu falei assim, ai Deus, eu não tô nem com vontade de orar, não tô com vontade de cantar, não tô nada. Só que assim, só o fato de eu estar falando aquilo, pensando aquilo, já era uma oração. Já era uma oração. E aí eu rasguei meu coração para Deus, porque muitas vezes nós achamos que temos que fazer uma oração linda, né? E eu só abri o meu coração, Senhor, não tô bem, tá pesadão, tá puxado pra mim. Tô querendo chutar tudo, tá bravo, tá ruim pra caramba. E aí quando eu comecei a entrar nesses questionamentos, eu em casa ainda, aí me veio na mente um versículo bíblico, que eu não sabia o endereço, mas eu sabia a resposta, e depois eu fui correr atrás para saber o que era esse versículo, né? Aí eu localizei que foi 1 Coríntios 10, versículo 13. E aí veio assim na minha mente: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Não veio o versículo inteiro na minha mente, não. Veio assim: eu não te dou tentações ou provas maiores do que você possa suportar. Me veio na mente. Mas aí eu dei uma de João sem braço e não quis parar para meditar naquilo. E eu continuei aquela sensação de cansaço, aquela sensação de abatimento, porque às vezes as dificuldades são tão grandes em nossas vidas que acabam abafando a voz do Senhor. A gente acaba dando voz mais às situações ruins do que o Senhor fala para nós. E aí naquele dia eu falei assim, ai Deus, eu não tô com vontade de orar, não tô com vontade de ir na igreja. Mas mesmo assim eu fui. Ia ter uma reunião de consagração na minha igreja às 3 horas da tarde. E eu saí daqui umas 2h30, fui andando no sol quente, me arrastando até a igreja, né? E muito cansada mesmo, assim, psicologicamente cansada, emocional, espiritualmente cansada também, de tanto estar guerreando, lutando em oração com algumas coisas. E aí no meio do caminho, eu passei por 2 homens conversando. Eles conversavam alto. E aí um falou assim, cara, é porque a vida dá muita pancada na gente, mas não dá pancada maior que nós podemos suportar. Falou isso, opa, tem a ver com um versículo que veio à minha mente. Mas aí o cansaço era tão grande, a frustração era tão grande que eu também não entendi que era o Senhor falando comigo. E aí eu cheguei na reunião de consagração, aí uma irmã olhou assim pra mim, falou assim, você não tá bem não, né? Eu falei assim, tô não. Aí uma outra irmã me chamou, você tá pesadona, você veio pesada hoje. Eu falei assim, tô, tá bravo, eu falei assim. E aí eu me forcei a estar naquele lugar, porque assim, eu amo Deus, mas tem dia, gente, que a gente não quer orar, tem dia que a gente não quer ler a Bíblia, e a gente tem que se forçar, porque sempre vem coisa boa do Senhor. E aí eu fui, venci as minhas frustrações, os meus questionamentos, e fui lá na igreja. E aí eu não conseguia cantar com aquela energia que a gente canta, que a gente adora, mas eu fiquei ali tentando, Senhor, me perdoa, não tô bem, mas eu quero te louvar, estou pensando, né? E aí o irmão, ele foi ministrar uma palavra, foi até o Igor, o presbítero Igor. Ele começou pregando, eu não lembro o que ele pregou, eu tava tão assim, desbaratinada, que eu não conseguia nem entender muito o que ele estava falando. Mas eu sei que lá pro final da reflexão dele, ele falou, irmãos, porque o Senhor não nos dá prova maior do que nós não podemos carregar. Eu falei, eita glória. Aí aquilo entrou como uma flecha no meu coração. E ali eu parei de ouvir as minhas emoções, eu parei de ouvir as minhas frustrações, as minhas dores. Eu parei de olhar para o problema e vi, meu Deus, é o Senhor falando comigo. 3 vezes o Senhor falou comigo a mesma coisa. Filha, eu sei que está pesado. Filha, eu sei que você está no seu limite, que você acha que isso é mais do que você possa suportar. Mas não, filha, porque eu conheço a sua estrutura. O Senhor, Ele sabe de nós viemos, sabe que nós viemos do pó. Ele nos formou. Ainda antes do ventre, antes de estarmos no ventre da nossa mãe, Ele já nos formou e sonhou com a gente. Ele sabe cada detalhe do que nós pensamos, dos que nós sentimos ou passamos.
E ele estava dizendo: filha, eu sei que você aguenta sim. Eu sei que você aguenta porque eu conheço os seus limites. Eu estabeleci os seus limites. Eu te formei, eu te criei. E você aguenta sim. E você aguenta sim, e eu mesmo te ajudo. E você aguenta não porque você é mais forte, ou é a santa, ou é a poderosa, não. Você consegue porque eu te formei. Você consegue porque eu te ajudo, eu te sustento. E como diz aqui em 1 Coríntios 10, 13, Ele mesmo proverá o livramento para que nós possamos suportar. E aquilo me deu uma levantada. Aquele peso saiu de mim. Parecia que tinha caído uma bigorna, uma geladeira em cima de mim. Mas quando aquela palavra entrou no meu coração, quando entrou nos meus ouvidos e caiu no meu coração, aquilo me trouxe paz. E aí eu pude esquecer tudo ao meu redor. E é como se Deus tirasse aquele peso de mim, aquele fardo pesado, e colocasse o dele, que é leve, que é suave. E dali eu saí fortalecida para mais um dia de oração, de esperança, de fé, de confiar no Senhor. E aí me veio outro versículo à cabeça que está lá em 1 Pedro, deixa eu ver aqui, 1 Pedro 4,12, que Pedro fala assim: irmãos, não vos assustei com o fogo que está em vossos meios ou com o fogo que tendes passado, porque isso é para te purificar, é para te glorificar. Eu vou achar aqui 1 Pedro mais corretinho, a gente poder refletir palavra por palavra o que o Senhor ministrou no meu coração. 1 Pedro, capítulo 4. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E aí o Senhor falou no meu coração: não fique impressionada, não fique estranhando, não fique apavorada, porque você tem passado pelo fogo, por situações que tem, por lutas. Porque outras pessoas também estão passando por problemas, você não é única. Outras pessoas estão passando por problemas, isso não é extraordinário. Não fique encantada, não desmaie o seu coração, porque esse fogo, ele está te provando. E nesse tempo de pandemia, eu tenho entendido que o Senhor, não só na pandemia, mas ao longo das nossas vidas, esse fogo de provação, esse fogo de luta, é para nos provar, para provar o que tem dentro de nós. Porque nós somos como o ouro. O ouro, ele tem que, para ser refinado, ele é passado pelo fogo. E aí, quando ele passa pelo fogo, o que é impuro sai. E o verdadeiro ouro, ele fica reluzente. Então, esse fogo vem nos provar as tentações, os problemas, as dificuldades. Vem para forjar o nosso caráter. Vem para forjar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Vem para revelar quem nós somos. Então, o Senhor falou isso comigo: filha, você consegue porque eu te ajudo. Eu não te dou nada do que você possa suportar. Eu não permito prova nenhuma da qual você não possa suportar. E esse fogo que você está passando é para provar quem sou eu na tua vida e quem é você em mim. É para provar, mostrar a paternidade de Deus sobre mim e para mostrar qual é a sua identidade no Senhor, qual é a minha identidade no Senhor. Então, em nome de Jesus, se você está passando por uma prova, por uma dificuldade, não sei, um desemprego, uma doença, uma crise no relacionamento, não sei o que é, e que você pede muito, você faz campanha, faz por onde, ora, ou tenta confiar no Senhor, tenta entregar currículo, tenta estudar, e a porta não se abre. Continua confiando em Deus, porque o Senhor, ele também trabalha no silêncio. O Senhor trabalha no silêncio, o Senhor trabalha com sim, trabalha com não, trabalha com espere. Então, em nome de Jesus, medite em 1 Coríntios 10, 13 e 1 Pedro 4, 12. O Senhor
não nos dá prova maior do que nós podemos sustentar, que a gente possa aguentar. Ele não permite ou não dá. E esse fogo, essa tribulação, essa luta na qual nós estamos passando é para nos provar, é para nos forjar o nosso caráter para que a gente não se perca. E aí, mais uma vez, eu lembro do louvor da Gabriela Rocha, que eu cantei na outra semana, né? Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura. Senhor, Ele é a cura para nós. Então Ele nos leva pelo fogo para curar todo o nosso ser, para tirar aquilo que não faz parte de nós, que não pertence ao nosso viver, ao nosso caminhar. Que em nome de Jesus, que as tribulações, que as dificuldades não te paralise, não te faça esquecer quem o Senhor é. E nós temos um Deus que fala, mas nós precisamos estar com o ouvido e o coração atento à voz do Senhor. E se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Amém? Fiquem na paz.